Oiê! Você curte levar bons sustos com filmes de terror? Hoje, a programação do Encena é temática da época mais assustadora do ano, o Halloween. Na nossa programação fantasmagórica de hoje, você confere recomendações, novidades e bons comentários dos subgêneros que englobam o universo do terror no cinema. De Hitchcock a Jordan Peele, a Ana Lúcia e o Davi te sugerem alguns dos nossos favoritos de todos os tempos, na nossa lista de Top 10. Bem-vindos, pessoal, a mais um Top 10 do Encena. Hoje vamos mergulhar no mundo do terror, um gênero que sempre consegue nos surpreender. Preparado para essa jornada aterrorizante, Davi? Com certeza, Ana. O terror é um gênero que nunca sai de moda. Estamos ansiosos para revelar os 10 filmes de terror selecionados pelas indicações de vocês. E o melhor de tudo, também teremos algumas curiosidades. Isso mesmo. Então vamos começar com o nosso número 10, Psicose de 1960, dirigido por Alfred Hitchcock. Quem não se lembra da cena do chuveiro, não é mesmo? Uma curiosidade sobre o filme é a trilha sonora icônica de Bernard Herrmann, que adiciona tensão a cada cena. Número 9, O Exorcista de 1973, é um clássico absoluto dirigido por William Friedkin. Quando o filme foi lançado, causou muitas polêmicas sobre temas religiosos. Preparem-se para arrepios. Damien! Amém. Agora, em nossa oitava posição, temos O Iluminado de 1980, dirigido por Stanley Kubrick. Quem não se lembra das interpretações impactantes de Jack Nicholson? E as filmagens foram tão intensas que deixaram marcas no elenco. Here's Johnny! Chegando no número 7, dirigido por Jonathan Demme, O Silêncio dos Inocentes. Introduziu-nos a Hannibal Lecter. Esse filme abriu uma discussão para questionar o que é o verdadeiro filme de terror. E foi um dos únicos filmes a receber o Oscar de melhor filme. Sometimes you wear our lead to but not today. Em nossa sexta posição, A Bruxa de 2015, nos mergulha em um terror psicológico profundo de Robert Eggers. A obra aborda um terror folclórico que alguns podem considerar até perturbador. O que você pode me dar? Gostaria de sentir o gosto da manteiga. Agora, pulando para o número 5, temos Corra, de 2017, que aborda questões sociais de uma maneira única. Jordan Peele traz uma nova dimensão ao terror. Ele se inspirou em um show de comédia de Ed Murphy. Em quarto lugar, Hereditário, de 2018, nos surpreende com reviravoltas chocantes e imagens perturbadoras características do diretor Ari Aster. Preparem-se para um filme que fica na sua cabeça ou faz você perdê-la. Chegando no nosso top 3, Nós, de 2018, também de Jordan Peele, explora a qualidade de personagens de uma maneira impressionante. Destaque para a incrível atuação de Lupita Nyong'o e as suas mensagens ocultas no filme. Em segundo lugar, temos O Farol, de Robert Eggers, e que foi lançado em 2019. O filme nos impressionou com a sua cinematografia em preto e branco e uma atmosfera claustrofóbica. Um filme que não é para os fracos do coração. Johnny! Let Neptune strike ye dead, Winslow! E agora, o vencedor do nosso top 10, o filme votado foi Fale Comigo. Lançado neste ano e dirigido por Os Philippou, a obra foi muito bem aceita pelo público, principalmente pelos espectadores jovens. O terror moderno do estúdio A24 aborda uma clássica temática de possessão de uma forma nova e surpreendente. Machucar você. Eu nunca quis machucar você. Eu sinto sua falta a mim. Sinto muito sua falta. Gostaram das dicas? Comentem com a hashtag Encena nas nossas postagens e nas redes sociais e nos digam o que vocês acharam das indicações. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem ao mundo de terror.
Fique ligado para a enquete do nosso próximo episódio, que será sobre filmes biográficos. Até a próxima! Olha, eu vou admitir que eu não sou a maior fã de levar sustos, mas com essas dicas deu até vontade de fazer uma maratona de terror no fim de semana. Obrigada, Davi e Ana Lu. Agora vamos ao que está em cartaz nos cinemas. Vem conferir o que a Maria Fernanda tem a dizer sobre um título que foi muito aguardado nos últimos meses. Já imagina de qual filme estamos falando? Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, é uma adaptação cinematográfica da franquia de jogos criada por Scott Kelton. O longa é dirigido por Emma Tammi, conhecida pelas obras Terra Assombrada e The Left Right Game. A história se passa em uma pizzaria que fez muito sucesso nos anos 80, mas hoje está desativada, a Freddy Fazbear Pizzeria, famosa pelos seus animatrônicos com uma tecnologia avançada para a época. O protagonista, Mike Schmidt, é vivido por Josh Hutcherson, que já atuou na saga Jogos Vorazes e em Ponte para Terabithia. Mike está passando por dificuldades financeiras e desafios para criar sozinho a sua irmã mais nova, Abby, interpretada por Pipe Rubio. Ele enxerga a esperança quando lhe é oferecida uma vaga de segurança noturno na Freddy's Pizzeria, que por causa dos seus antecedentes é a sua melhor opção. Não demora muito para Mike perceber que tem algo estranho na pizzaria, e que a história daquele lugar é bem mais complexa do que ele pensa. E os animatrônicos não são apenas robôs de entretenimento. Os fãs do jogo estavam com muita expectativa para o filme, principalmente porque os rumores sobre a sua produção já circulavam entre o público desde 2016. Mas muitos desses fãs se decepcionaram com a forma que o longa aborda a história de Five Nights at Freddy's. Não é uma tarefa fácil devido à sua amplitude, mas realmente poderia ter sido melhor. A principal falha do filme é com os personagens. As características que foram destacadas os deixaram limitados, sendo que o foco poderia ter sido melhor, principalmente na personagem Vanessa, por exemplo. A verdade é que o filme é extremamente limitado, por diversas razões, mas, no final das contas, sabe trabalhar bem com essas limitações. Apesar do conteúdo não agradar tanto, a rota bem planejada do longa compensa. O ambiente da história representa bem isso, que sempre passa uma sensação claustrofóbica e de desconhecido. O roteiro também é bem desenvolvido, mas peca em fornecer explicações excessivas. O desempenho dos atores poderia ter sido mais explorado. Senti falta de mais envolvimento do vilão William Afton, interpretado por Matthew Lillard, o salsicha de Scooby-Doo. Há uma clara diferença de avaliação entre um espectador familiarizado com a franquia de jogos e alguém que não está a par da história e espera somente um filme de terror. Em geral, o filme merece 3 estrelas de 5. É preciso dar o devido mérito à difícil missão de produzir uma adaptação para o cinema. Pode ser muito bom, como O Poderoso Chefão, ou péssimo, como It, a Coisa. E você, já assistiu esse filme? Conta pra gente o que você achou usando a hashtag #EmCena nas redes sociais. Até a próxima! Five Nights at Freddy's ainda está nas programações dos principais cinemas para você conferir. E falando em cinemas de Curitiba, você sabia que aqui na cidade existe uma mostra especial para filmes de horror? O Janho é a Mostra Internacional e Interbairros de Cinema Fantástico de Curitiba, que começou oficialmente em 2022. Vamos conversar agora com o jornalista Rodolfo Stanque, um dos curadores da mostra. Rodolfo, a gente está muito feliz que você topou participar do EmCena hoje. E você é uma pessoa muito familiarizada com o universo do horror, muito em relação à sua participação na Mostra Janho. E a gente queria que você contasse um pouquinho sobre qual foi o ponto de partida do festival, o que fez vocês focarem no gênero de terror. Primeiramente, queria agradecer o convite, obrigado Isadora e a equipe do EmCena. Bom, o Janho ele é uma mostra que ela já acontecia em Curitiba desde 2013, com o nome Grotesco Vision. Ela era um projeto que fazia parte da companhia Vigor Mortis, que é comandada pelo meu parceiro nessa jornada do Janho, que é o Paulo Biscaia Filho, e ele resolveu mudar um pouco a proposta do festival ao longo dos últimos tempos. Um pouco porque o perfil do festival ele tinha uma pegada mais experimental, o nome era muito difícil, né, Grotesco Vision, e ele queria dar uma cara mais curitibana e transformar num evento da cidade. Assim. Então, em 2019, ele resolveu fazer a modificação
para Janho, né? É a Mostra Internacional Interbairros de Curitiba PIA, e também querendo fazer um festival que não ficasse só no centro da cidade, né? Que ocorresse em outros lugares, em outras regionais, enfim, para que outras pessoas e outros grupos tivessem acesso à programação do festival. E aí veio a pandemia, em 2000, e a gente só conseguiu realizar o festival efetivamente em 2022, né? A gente fez no Portão, no Boqueirão, e fizemos em outros espaços. Fizemos na Cinemateca, no Cine Passeio, no Passeio Público. Esse ano a gente acabou fazendo um festival um pouco mais na guerrilha, assim, só eu e ele. E aí fizemos no Cine Passeio e uma exibição no Prado Velho e outra no Boqueirão também. Mas só para marcar a característica Interbairros, que eu acho que vai ficar um pouco mais forte ano que vem. Falando em pré- e pós-produção de cinema, o que você acredita ser um diferencial das produções de terror para outros gêneros, como comédia, drama? O terror ele é um gênero um pouco mais certo do que outros gêneros cinematográficos, assim, porque ele depende de menos coisas, né? O terror é um gênero que não depende de grandes atores e raramente agora tem dependido um pouco mais, né? O Five Nights at Freddy's é uma adaptação de um jogo de videogame, mas geralmente não depende de um material base para que você possa realizar. E ele pode ser realizado por muito pouco dinheiro, assim, né? Porque ele tem um valor de produção muito alto, assim. Então, para pós, assim, você precisa geralmente ter uma boa ideia, né? Que nasce de um conceito diferente, assim, meu cachorro foi mordido por um vampiro, né? Ou eu achei esse objeto aqui que na verdade está amaldiçoado. Então ele tem um conceito e aí você precisa ganhar, se o teu curta, se o teu filme ele tem um baixo orçamento, ele precisa ganhar no valor de produção, né? Ele precisa ser sanguinolento, ele precisa ser ousado na maneira de filmar e ele precisa ter uma estratégia de divulgação que seja original e inventiva, assim. Então ele depende de vários fatores para ter um sucesso e às vezes, mesmo usando todos esses fatores, o público não compra a ideia, né? E na sua visão de profissional ou até mesmo de espectador, para você o que faz de um filme de terror um bom filme de terror? Que quando você assiste você pensa que selecionaria ele para participar do Janho, por exemplo? Que pergunta difícil. O terror, na verdade, são filmes de horror, né? São vários tipos, ele teria um plural aí para ser dimensionado e significado, assim, porque a gente tem dentro do horror filmes que são muito introspectivos e que falam sobre pesadelos que a pessoa vive porque está se sentindo maluca, e tem filmes de terror gigantescos que tratam de guerras entre diferentes tipos de monstro e que podem ser muito caros, assim. Então, vai depender da proposta, assim. Eu acho que um bom filme de horror, para mim, hoje, ele tem que ter uma boa direção, ele tem que ser muito bem filmado, ele precisa ser minimamente original, assim, seja na abordagem, seja no tipo de imagem que ele está construindo, seja no próprio roteiro ou na ideia que está por trás do roteiro, assim. O que tem acontecido, principalmente esse ano, é que os filmes têm caído no quesito originalidade, né? Eles são muito formulaicos ou estão sempre adaptando algum tipo de produção diferente, assim. Então é difícil você ver uma ideia que tem empolgado, assim, né? Esse ano foi um ano difícil para o horror, assim. Uhum. E uma coisa que chama muita atenção no Janho, e a gente acha muito legal, é a participação de filmes produzidos por universitários. E a gente queria saber o que a gente pode esperar, então, das futuras gerações de cineastas no gênero de horror. É engraçado, né? A produção universitária, ela tem algumas características muito específicas, não só de horror, mas todas. Elas são filmes que geralmente falam sobre os próprios universitários, assim. São filmes que são feitos com nenhum recurso e que precisam ser muito inventivos, assim. Então, quando a gente olha para o cinema universitário fantástico, né, o cinema de horror, assim, a gente vê filmes que, assim, conseguem extrair leite de pedra e conseguem ser muito legais fazendo isso, né? A gente teve alguns filmes da PUC, por exemplo, que conseguiram criar imagens que eu achei fabuloso, assim, a maneira como eles foram consolidados e construídos, assim. A gente teve filmes na Unespar, que também, inclusive o filme que ganhou o melhor filme era da Unespar, a melhor diretora aqui da PUC, mas o filme da Unespar era um filme muito simples, assim, com uma câmera andando na mão fingindo que era um monstrinho e muito eficiente na hora de construir a narrativa. Então, eu acho que a gente pode esperar dessa nova geração muita criatividade, né, e um fôlego para renovar o gênero, que é sempre muito necessário. E o nosso episódio de hoje, ele estava cheio de indicações, então a gente queria te pedir uma indicação para a galera de casa de um filme de terror que você acha que todo mundo tem que assistir pelo menos uma vez. Eu acho que
todo mundo tem que assistir pelo menos uma vez um filme que mora no meu coração, chamado A Noite dos Mortos-Vivos. É um filme de 1968, dirigido pelo George Romero, e ele é um filme que tem tudo que eu gosto no cinema de horror, né? Ele é um filme barato, que foi feito por um diretor de comercial, assim, que não tinha experiência na produção de cinema, e que juntou uns amigos, teve uma ideia legal, e aí fez o filme improvisando efeitos visuais, mas com um conceito interessante, que é um filme que tem muito a dizer sobre a sociedade, assim, embora seja uma narrativa de horror, assim, e que é um filme que foi profundamente influente, né? Ele deu origem a todos os filmes de zumbi que a gente observa hoje, inclusive seriados como The Walking Dead, assim. Então, além de tudo, é um filme muito influente e que tem um marco, assim, na história do cinema do século XX muito forte. Eu acho que para mim é fundamental, assim, um filme que eu adoro. Muito obrigada, então, Rodolfo, pela indicação e pelo bate-papo. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando Em Cena em todas as redes sociais. E semana que vem tem mais. Tchau!